Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Bom é ter esperança e está baseada no capítulo 3 das Lamentações de Jeremias, versículos 17 a 26. Leamos então a palavra de Deus. Diz assim: Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias escreveu estes poemas chamados Lamentações, que são um apêndice do livro de Jeremias, das profecias de Jeremias. Essas lamentações foram escritas depois que Jeremias presenciou a destruição da cidade de Jerusalém. A cidade que não era a sua cidade natal, ele era de uma cidade perto, pequena, próxima a Jerusalém, chamada Anatote, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Jerusalém como profeta do Senhor, ensinando ao povo como voltar aos caminhos do Senhor, pregando isso, insistindo com o povo que deixasse os seus pecados, mas o povo não deixou os seus erros, os seus pecados, por isso Deus mandou os babilônios, um povo terrível, um povo que adotava a tática de terra arrasada nas suas guerras, e os babilônios invadiram Jerusalém, queimaram tudo em Jerusalém, os muros, as casas, os palácios, o templo do Senhor. Então Jeremias se abateu profundamente, sua alma ficou muito desanimada, a ponto de ele dizer aqui: já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar do bem. A minha esperança acabou, a minha esperança no Senhor acabou, não tenho mais forças. Agora o que me resta é amargura, um andar errante. E quando eu me lembro disso, a minha alma se abate dentro de mim. Mas em meio a essa tristeza, em meio a esse sofrimento, a essa dor, Jeremias escolhe ter esperança. Ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é ter esperança, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é ter esperança, é o que o profeta afirma e que até hoje é verdade para cada um de nós. Em alguns momentos, em meio à crise, precisamos de esperança. Em alguns momentos, a única coisa que nos resta é a esperança. E a verdade é que
não temos outra pessoa em quem esperar, a não ser o Senhor. O Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando ele afirma a minha porção, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo que o que me resta, o único bem que eu ainda tenho é o Senhor. E realmente, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. A esperança em Deus, podemos dizer assim, não morre nunca, porque Deus não morre. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor de toda a terra, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Por isso que nós não temos outra pessoa em quem esperar. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz: os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como se fossem águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Deus é o único que pode renovar as nossas forças. Deus é o único que pode trazer para nós ainda a luz no fim do caminho, ainda que o sofrimento, a adversidade, as lutas, as dificuldades, ainda que a situação toda pareça um caso de desespero, podemos confiar no Senhor, que Ele nos dará esperança. Diz o profeta Jeremias: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Também nós aprendemos com Jeremias que bom é ter esperança e esperança no Senhor, porque a sua fidelidade é grande. Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra fidelidade no Velho Testamento, ela diz respeito à aliança que Deus tinha com seu povo. E realmente, antes da destruição de Jerusalém, Jeremias profetizou que, apesar de tudo, Deus ainda traria um remanescente, um resto do povo para a sua terra, para a cidade de Jerusalém. Depois de 70 anos de sofrimento e cativeiro, ainda haveria renovação das forças, ainda haveria esperança para aquele povo. Grande é a fidelidade, diz aqui o versículo 23. Grande é a tua fidelidade. O autor da carta aos Hebreus, ele diz no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. O apóstolo Paulo diz que Deus é fiel, porque não há mudança nele. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode agir contra a sua natureza. E o mesmo autor aos Hebreus, que já citamos, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: apeguemo-nos firmemente à esperança que nós professamos, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, permaneçamos firmes nessa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus é fiel. E ele fez conosco uma nova aliança. Quando Jesus Cristo instituiu a ceia, ele disse: este cálice representa o sangue da nova aliança, o sangue que representa uma aliança eterna com aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus disse:
todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. As ovelhas são minhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é fiel e ele não falha na sua fidelidade. Mas bom é ter esperança também, porque, como afirma o profeta Jeremias aqui nesse poema tão bonito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Realmente, Deus nos ama. Ele fez aliança conosco e nós podemos ter esperança porque Deus nos ama. Suas misericórdias jamais acabam. O salmista, no Salmo 63, versículo 3, diz: o teu amor é melhor do que a própria vida. Realmente, não adianta ter vida. Não é possível ter vida e não significa nada ter vida sem o amor e a graça de Deus. Precisamos dessa graça. O apóstolo Paulo, lutando contra um problema sério que ele tinha, ele pediu a Deus que o livrasse daquilo, e Deus disse para ele assim: a única coisa que você precisa é a minha graça. Uma tradução antiga diz: a minha graça te basta. Isso quer dizer, você só precisa da minha graça, de mais nada. Realmente, Deus nos ama. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor, no versículo 7 do capítulo 4. E no mesmo capítulo, versículo 8, ele diz, aliás, no versículo 7 ele diz, o amor é de Deus, e no versículo 8 do mesmo capítulo ele diz, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é um Deus de misericórdia. E essas misericórdias não têm fim. Melhor ainda, essas misericórdias, elas se renovam na nossa vida a cada momento, a cada instante. Aqui, Jeremias fala cada manhã, mas o que ele quer dizer é que cada dia começa com a misericórdia de Deus e termina com a misericórdia de Deus, para no dia seguinte começar de novo com a misericórdia de Deus. Bom é ter esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Bom é ter esperança, porque o Senhor é fiel. Bom é ter esperança, porque não há outra pessoa em quem possamos confiar. Em meio ao sofrimento, à crise, à adversidade, celebremos a verdadeira esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não temos esperança em outra pessoa, a não ser em Deus, em Jesus Cristo. Ele nos deu esperança. Nós andamos por fé nesta esperança. Que Deus abençoe para que você viva em esperança, para que você celebre essa esperança que é Jesus. Amém?